E começar, né, página 4, desenvolvimento infantil e aprendizagem. Não há prova maior da insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. Não há prova maior de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. Caro aluno, parabéns pela escolha. Começamos agora uma jornada de sucesso e muito aprendizado. Lembrando que você, aluno, já é um vencedor, pois o conhecimento é um bem que melhora nossa autoestima, nossa vida profissional e, principalmente, enriquece a nossa alma sem que ninguém possa tirá-lo de nós. Ou seja, uma vez adquirido, é um tesouro atemporal em nossa existência. Professora Liliana Martino. As fases do desenvolvimento infantil. A conduta humana organiza-se em esquemas de ações ou de representações adquiridos, elaborados pelo indivíduo a partir de sua experiência individual, que podem coordenar-se variavelmente em função de uma meta intencional e formar estruturas de conhecimentos de diferentes níveis. A função que integra essas estruturas e sua mudança e a inteligência. A inteligência é definida por dois aspectos. Organização. A organização é uma forma determinada de organização do seu conhecimento. Exemplo, não pensamos em como caminhamos, simplesmente caminhamos. Ou seja, tenho uma estrutura conhecida, a ação é o plano representativo deste esquema. Adaptação realiza-se através da assimilação e acomodação. Assimilação e acomodação. A assimilação, ela transforma o objeto de conhecimento de acordo com o que temos construído. Exemplo, comer maçã, o organismo absorve a maçã, que faz parte do organismo. A acomodação, adaptar-se ao objeto de conhecimento através do sujeito. O sujeito se transforma para acomodar aquele objeto. Exemplo, a criança difere que existem vários tipos de cães, cães pequenos, cães grandes, cães bravos e ferozes, ou até aquele cão amigo. Estágio sensorial motor de 0 a 2 anos de idade. Desenvolvimento inicial das coordenações e relações de ordem entre ações. Início de diferenciação entre o próprio corpo e os objetos. Aos 18 meses, mais ou menos, constituição da função simbólica. Capacidade de representar um significado a partir de um significante. No estágio sensório-motor, o campo da inteligência aplica-se a situações e ações concretas. Subestágios do estágio sensório-motor. O subestágio é de 0 a 1 meses. O subestágio de 0 a 1 a 4 meses. O subestágio de 3 anos é de 4 a 8 meses. O subestágio 4 é de 8 a 12 meses, 1 ano de idade. O subestágio 5 vai de 12 a 18 meses e o subestágio 6 vai de 18 a 24 meses. Reação circular. Segmento de conduta que o bebê associa a uma consequência que tenta reproduzir, repetindo tal conduta. O resultado deste exercício é o fortalecimento do esquema motor, que tenderá a conservar-se e aperfeiçoar-se. Reações circulares primárias. São esquemas simples, descobertos fortuitamente pelo bebê e circunscritos a seu próprio corpo, o corpo do bebê. Exemplo, chupar do mamo do bebê. São reações circulares primárias. Reações circulares secundárias são coordenações de esquemas simples, cujas consequências são inicialmente casuais. Ao contrário das primeiras, os efeitos associados a condutas ocorrem não mais no próprio corpo da criança, senão no meio físico da criança ou social daquela criança. Exemplo, adulto tamborilar os dedos sobre a mesa.
O bebê se agita e o adulto entende que deve repetir aquele ato para que a criança observe. Prestar atenção, reações circulares secundárias são coordenações de esquemas simples, cujas consequências são inicialmente casuais. Ao contrário das primeiras, que a criança vai chupar o dedo, achando que é mamadeira. Os efeitos associados a condutas ocorrem não mais no próprio corpo da criança, mas sim no meio físico da criança ou no meio social. Dando um exemplo, um adulto pode tamborilar os dedos sobre a mesa, o bebê se agita na hora que ele escuta e o adulto entende que deve repetir o ato para ele prestar atenção porque ele gostou. Reações circulares terciárias resultam de coordenação flexível de esquemas secundários, experimentando novos meios que levam a um efeito desejado. Servem para ver o que acontece. Exemplo, a criança usa um objeto para lançar outro. A criança usa um objeto para lançar outro, subestágio de 1, que é de 0 a 1 mês de idade. Estimulação dos reflexos inativos, reflexos primitivos. O bebê relaciona-se com o mundo através dos sentidos, através da ação. Os reflexos inatos proporcionam-lhe um repertório mínimo de condutas, mas que é suficiente para sobreviver. A conduta reflexiva é desencadeada quando ocorre uma determinada estimulação. Prestou atenção? Estimulação. Exemplo, sucção é estimulação. Sugar o seio da mãe, sugar a mamadeira, sugar o dedo, sugar a chupeta. Este estágio é caracterizado pela repetição dos esquemas motores inatos. O processo fundamental na adaptação é assimilação. A experiência derivada do exercício do reflexo permite ao recém-nascido adaptar-se às novas condições de estímulo, repetindo assimiladoramente o mesmo esquema de ação, ou seja, reagindo de modo semelhante a ambas. A assimilação nova à anterior. A assimilação apresenta 3 aspectos. Vamos ver quais eles. Olha que a mãe quando pega no pé do bebê, prestou atenção? Ele tem, de fechar, ele fecha os dedinhos. Repetição. Assimilação funcional ou reprodutora. Repetição. Assimilação funcional reprodutora, que assimila o objeto à função. Exemplo, suga, quando o bebê suga o mamilo da mamãe, sempre que o mamilo está aproximado dele. Generalização, assimilação intensiva a objetos novos e variados. Exemplo, ele suga todo objeto colocado próximo à boca dele. Ele vai sugar a fraldinha, ele vai sugar o bico. Reconhecimento, adoração, intensidade. Os componentes do esquema motor, reflexos diversificam-se em função das características do estímulo. Por isso dizemos que o indivíduo reconhece sim o objeto. Exemplo, diferenciar o chupável que alimenta do chupável que não alimenta, da mamadeira que o alimenta, dos seios que o alimenta, do bico que não alimenta. Subestágio 2, de 1 a 4 meses de idade. As primeiras adaptações adquiridas e reação circular primária. Formação das primeiras estruturas adquiridas. Os hábitos. É isso mesmo, os hábitos. Exemplo, quando o bebê faz algo intencional, que agrada o bebê, que atrai o bebê, ele tenta repetir essa ação porque está agradando ele, atrai ele. Esta é uma reação circular primária. Por quê? Por um lado, o efeito inicial produziu-se de forma fortuita. E porque, por outro lado, as ações que a criança repete de modo rotineiro, todos os dias, é invariável, estão concentradas em seu próprio corpo e começam a surgir as primeiras coordenações motoras como pressão, sucção, visão, audição, contágio contágio condutual. O assimilador, antecedente à assimilação, a criação só imita o adulto quando a conduta a ser imitada
existe previamente no seu repertório. Exemplo, imitar um som que o adulto faça, que por sua vez imitou uma vocalização que a criança já produzia. Subestágio de 3, que é de 4 a 8 meses de idade. A reação circular secundária, reações circulares secundárias. A reação circular secundária envolve objetos externos. Externos é que não está dentro, está fora. Exemplo, casualmente o bebê alcança o móvel de seu berço, aqueles negocinhos que ficam em cima do berço para ele ver, até com musiquinha até. Este movimento tende a ser repetido. O bebê começa a recuperar objetos escondidos. Nesse estágio, a criança já interage com aquele meio que ela está ali. Sua estrutura já não é mais só biológica. Os novos esquemas são mais ricos e variados. E sua estrutura já não é mais só biológica. Os novos esquemas são mais ricos e variados e possibilitam uma atividade mais liberada. A assimilação generalizadora com os objetos é muito ativa. A criança explora com curiosidade, aplicando esquemas conhecidos associados a efeitos que já é capaz de antecipar, tais como chupar, sacudir, ela começa a bater. Isso, e vai, gente, do subestágio 3, de 4 a 8 meses de idade. A coordenação de esquemas secundários. A criança, ela do subestágio 3, o 4 aqui, nós estamos vendo, é o 3, de 4 a 8 meses de idade. Subestágio 3, de 4 a 8 meses de idade, fala a respeito de quê? Também, coordenação de esquemas secundários. A criança, ela já é capaz de encontrar objetos escondidos. No subestágio anterior, que é o 3, o bebê descobre o objeto por acaso, como o móvel que nós falamos ali. Ele começa a descobrir. Agora, no subestágio 4, de até 8 meses, existe um objetivo. O bebê demonstra originalidade e procura utilizar esquemas antigos. Seria o que Piaget chama de assimilação generalizadora. Assimilação generalizadora, Piaget chama. Assimilação recognitiva também está relacionada com êxitos posteriores, pois nesse subestágio, que é de 6 a 8 meses, aparece o reconhecimento motor. A criança já associa um objeto ao movimento. Quando a criança sacode ali o braço, ela faz suar o chocalho, ela tem que balançar o braço para o chocalho, balançar e ter aquele, conseguir escutar alguma coisa. Agora a atenção e o interesse da criança deslocam-se até o resultado das suas ações. A criança não faz mais só por fazer alguma coisa. A criança é cada vez mais sensível às mudanças da realidade, fonte de desequilíbrio e novas acomodações. Os avanços na conduta mostram a proximidade da atividade intencional, de ter a intenção de fazer algo. Porém, ainda não foi estabelecida a coordenação entre meios e fins. O efeito produzido pela reação secundária acontece com repetições casuais e também acontece casualmente. A relação entre a conduta e a meta, por exemplo, quando a criança começa a espernear, mãe, eu quero tal brinquedo, eu quero. Ela para conseguir mexer com os pés, um brinquedo pendurado também, ela começa a espernear para mexer aquele brinquedo que está lá na frente dela, para ela mexer aquele brinquedo para trazer até perto dela. No terceiro subestágio, a criança imita somente a conduta visível que ela está vendo em seu próprio corpo. A existência do objeto continua ligada às ações e percepções da criança. A criança só procura se ele está parcialmente oculto. O espaço está restrito à ação momentânea, pois nessa fase existe a ausência da conservação do objeto. Subestágio 4, de 8 a 12 meses. Nós vimos o 3, que é até 8 meses, agora vamos de 8 a 12 meses, que é um ano. A coordenação de esquemas secundários aplicado a relações, meios e fins. Ah, que gracinha! Esquema associação de ações que possuem organização de ações e que são suscetíveis de repetição em situações semelhantes. Exemplo, sacudir um chocalho para fazer o chocalho suar.
Relações, meios e fins. Um esquema media o êxito de uma meta associada a outro esquema. Exemplo, agarrar um brinquedo, retirando um obstáculo que está entre a criança e o brinquedo. Passagem ao subestágio 4. Aparecimento da intencionalidade, ou fazer isso aqui com uma intenção de algo. Acentuar-se a tensão que ocorre no meio. Aparecimento das primeiras coordenações do tipo meios, fios. As reações secundárias coordenam-se em função de uma meta não imediata, meios adequados para a consecução do objeto proposto, consecução. Os esquemas do subestágio 4 procedem do repertório prévio da criança, havendo a coordenação intencional de intencionar, de fazer algo com a intenção de fazer. A criança sacode o chocalho para produzir um som. Os esquemas ainda mais não possuem a mobilidade necessária, a conduta se repete tipicamente como foi aprendida. Encontrar um objeto que foi escondido quando isso é feito diante da criança. Você pode esconder um objeto e a criança vai achar? Progressos nas habilidades de imitação aproximada, entre chocar de mãos quando deve bater palmas. Progressos nas habilidades de imitação análoga, abrir e fechar as mãos quando deve abrir e fechar os olhos. Possibilidade de imitar movimentos invisíveis, mover os lábios, tocar o seu nariz, tocar a orelha, mostrar a língua. Coordenação dos esquemas de representação, facilitando a compreensão de objetos e fatos. Disposição de sair de casa quando lhe colocam determinada roupa. Quando sua fralda é retirada, sabe que ele irá tomar banho. Esquemas de conhecimento têm progressos como os relativos à captação do espaço. Observação e provocação de deslocamento de objetos. Distinção de pessoas. 6 a 8 meses de idade. Chorar quando algum estranho se aproxima sem que uma figura bem conhecida e protetora esteja presente perto da criança. Repetição de conduta tal como foi aprendida. Subestágio 5, de 12 a 18 meses. Reações circulares terciárias. É o descobrimento de novas relações instrumentais como resultado de um processo de experimentação ajustada à novidade da situação. A assimilação agora não é mera repetição, pois a reação circular terciária, o esquema sensório-motor está integrado por elementos móveis e variáveis em cada repetição. À medida que as condições da ação são modificadas, a busca ativa de uma nova relação entre meios e fins inicia-se de modo intencional, de ter a intenção de fazê-lo, mas é atingida normalmente de modo fortuito, quando um esquema prévio não é eficaz. A criança ensaia procedimentos aproximados até que o tateio leve à resposta correta. A primeira começa a usar meios novos para atingir seus objetivos e realiza verdadeiros atos de inteligência e de solução de problemas. Olha para você ver, a criança já com 12 meses, 18 meses, ela já consegue resolver os problemas dela, porque tem um objeto que ela quer pegar e ela tem que arrumar uma solução sozinha para pegar o objeto, porque não tem ninguém perto dela para ajudar ela. Aproxima-se um objeto puxando algo sobre o qual está situado, por exemplo, manta ou uma almofada. A conduta do barbante é semelhante e consistente em atrair um objeto puxando o prolongamento do mesmo, que pode ser um barbante. A conduta do bastão consiste em usar um bastão ou até um pedaço de pau para alcançar um objeto afastado. Puxar um lençol sobre o qual está de pé até compreender que precisa sair de cima do lençol para poder pegar o lençol. Tentar passar um boneco horizontalmente através das grades verticais do parque até entender que precisa fazê-lo gritar para conseguir fazê-lo passar. A criança descobre o uso correto do ancinho como instrumento para aproximar objetos. Ele brinca aproximando-os e afastando-os alternadamente. Desaparece o erro de subestágio 4. Já que o esquema de busca prévio não é eficaz,
A criança ensaia outros procedimentos até obter o resultado desejado. Exemplo, quando a bola desaparece sobre a mesa, nós buscamos ali a bola está debaixo da mesa, então tem que buscar debaixo da mesa, não debaixo do sofá. Erro de transposição no estágio V. A criança não consegue ainda enfrentar os deslocamentos invisíveis do objeto. A criança é incapaz de inferir que, se o objeto não está na mão do experimentador, deve estar embaixo do lenço. Ainda pensam muito as evidências perspectivas diretas. Por isso, a elaboração da permanência do objeto ainda é vista como uma dificuldade quando ocorrem deslocamentos dos objetos com trajetórias ocultas para a criança. A experimentação e o ensaio permitem à criança incorporar o seu repertório imitativo, de imitar novos esquemas. Subestágio 6, que vai de 18 a 24 meses de idade. A intenção de novas combinações de esquemas a partir de suas representações. Caracteriza-se pelo aparecimento da apresentação e então os problemas podem começar a ser resolvidos no plano simbólico e não mais puramente prático. Esquemas e ações suscetíveis de ser realizadas com ou sobre os objetos que compartilham alguma propriedade. Por exemplo, agarrar objetos de certo tamanho, poder-se girar objetos redondos ou cilíndricos. Assim, os esquemas assimilam os objetos. Os esquemas de ação proporcionam o primeiro conhecimento sensório-motor dos objetos, como são sob o ponto de vista perceptivo. E o que pode ser feito com eles num plano motor, através da ação dos esquemas, a criança vai elaborando o seu reconhecimento dos próprios objetos e das relações espaciais e causais que colocam em contato certos objetos e acontecimentos com outros objetos. O sujeito já não resolve, então, os problemas por tateio de pegar, mas parece fazer uma reflexão prévia. A criança tenta subir no banquinho, mas ao apoiar-se no banquinho, o banquinho se desloca. Em um momento determinado, a criança se detém na sua ação, parece refletir sobre aquele. Por que toda hora que eu vou no banquinho ele desloca? A criança parece que ela pensa naquela ação que ela está tendo, ela reflete naquela ação que ela está tendo, ela pega o banquinho e apoia o banquinho na parede, evitando assim seu deslocamento e a seguir sobe novamente. A aquisição da linguagem mudará as relações da criança. Com o seu aparecimento, entramos em uma nova etapa representativa, que abrirá novas perspectivas para o seu desenvolvimento intelectual. As novas habilidades são exercitadas em ações predominantemente assimilatórias, tais como o jogo simbólico, baseado na aceitação de como se. Exemplo, brincar com uma caixa como se fosse um carrinho, brincar com uma caixa como se fosse um trenzinho.